Irmãos, semana passada o pastor Paulo trouxe uma palavra para a igreja e ele fez aqui 3 perguntas. A primeira pergunta que ele fez foi: por que Jesus foi enviado ao mundo? Ele colocou aqui: salvar o povo dos seus pecados, para salvar, para dar arrependimento e a remissão dos pecados. Segunda pergunta que ele fez foi: do que Jesus veio me salvar? Veio me salvar do pecado, veio me libertar do império das trevas, veio me salvar do mundo, veio me salvar do homem velho e veio me salvar da velha criação. E a terceira pergunta que ele fez aqui: por que muitas pessoas não têm a salvação? E a resposta foi Mateus capítulo 4, versículo 17. Eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor. Mateus 4, 17. Mateus 4, 17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Gostaria de ter mais uma oração, por favor. Pai querido, obrigado, meu Deus, por este dia, por essa noite, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigado por essa palavra que o Senhor já nos revelou, meu Pai, através do Teu Filho Jesus Cristo. Continue a revelar mais e mais do Teu Filho, meu Pai, movido pelo Teu Espírito Santo. Nos dê entendimento, nos dê discernimento, meu Pai. Nos dê autoridade em Cristo Jesus, meu Pai querido. Quebrante nossos corações para estar recebendo mais e mais de Ti, meu Pai. Que possamos cada dia mais ser imagem e semelhança de Cristo. Que possamos cada dia mais atingir a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Movido pelo Teu Espírito Santo, continue a ministrar neste local, meu Pai. Continue a ministrar na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O pastor Paulo, ele tinha comentado que a próxima ministração deles era sobre arrependimento. E eu não queria pregar sobre isso, e o Senhor, até comentei com a Maísa agora no final do dia, a pregação estava pronta desde quarta-feira, até o pastor me perguntou se estava tudo certo, falei, está tudo certo. Aí hoje à tarde o Senhor, o Espírito, então, a gente tem que dar voz ao ouvido do Espírito Santo, e o Espírito me fez algumas revelações, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Todos já sabem, mas cada vez mais é necessário a gente estar firmado cada vez mais na palavra, a gente lembrar cada vez mais. Eu separei bastante versículos aqui, e como fala o pastor Janderson, se você lê bastante a palavra, você não erra. Você não precisa ter medo de errar, porque você vai ler a palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí primeiramente em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. O pastor Paulo citou Zaqueu, e eu gostaria de ler alguns versículos aqui com vocês, do 1 ao 10. Um exemplo que houve aqui na Bíblia, um dos exemplos de arrependimento. Porque muitas pessoas não têm a salvação? Porque muitas pessoas não alcançam a salvação? Porque as pessoas não se arrependem dos seus pecados. E aqui o que aconteceu com Zaqueu, eu gostaria de ler com os irmãos. Versículo 1 do capítulo 19 de Lucas, diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor,
Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitos irmãos querem se arrepender. Muitos querem se arrepender da sua velha vida. Porém, não há um genuíno arrependimento de todo o coração, assim como aconteceu com Zaqueu. O que falta é um arrependimento genuíno, é um arrependimento verdadeiro, assim como Zaqueu fez. Todos ali estavam e eles acusaram Zaqueu, falando que Zaqueu era corrupto, Zaqueu roubava. E Zaqueu falou para Jesus: Senhor, se eu fiz alguma coisa de errado, vou dar metade dos meus bens. E ainda mais, darei quadruplicado. Houve ali um arrependimento genuíno. Houve ali um arrependimento de todo o coração da antiga vida que ele tinha. Das antigas atitudes que ele vinha fazendo. Jesus ali repousou em sua casa e Jesus mesmo disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque houve um arrependimento. O que falta é arrependimento, meus irmãos. Arrependimento é o quê? Eu citei 3 coisas, agora eu já fiz igual o César, que gosta de citar alguns tópicos. Eu citei 3 tipos de arrependimento. Arrependimento de mudança de mente, arrependimento de mudança de senhorio e arrependimento de mudança de caminho. Então, arrependimento da mente, do senhorio e da mudança de caminho. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Todo mundo já conhece esses versículos? Romanos 12, 1 e 2. Arrependimento de mudança de mente. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor nos convida a ter uma metanoia, a uma mudança de mente, para a gente não se adequar ao sistema deste mundo, para a gente mudar tudo que o mundo indica eu e você fazer. O Senhor nos adverte para a gente não se conformar com o sistema corrupto deste mundo. Sistema corrupto deste mundo, não somente com corrupção, que a gente sempre ouve falar, mas é com o sistema corrupto deste mundo que nos leva ao pecado, que nos leva à condenação. É o sistema corrupto deste mundo que nos arrasta para a porta do inferno. O Senhor, Ele fala: rogo-vos, estou pedindo a vocês, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que você apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo, puro, sem mácula, assim como Cristo Jesus, que é santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é fazendo de forma irracional, é fazendo de forma racional. É justamente você fazendo racionalmente, você sabe o que você está fazendo. Não é você fazendo sem intenção, é você fazendo intencionalmente mesmo, você usando a sua mente. Essa mudança de mente, essa metanoia, não se conformando com este mundo, mas transformando pela renovação do seu entendimento, que é Cristo Jesus, que não é mais você, é Cristo. A sua mente não é mais a sua mente é transformada com a mente de Cristo. É você agindo com a mente de Cristo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, 1 João 2,15. Não ameis o mundo,
nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não deposite o seu coração nas coisas do mundo. Não deposite o seu coração com as vontades que o mundo coloca a você. Não deposite o seu coração na soberba da vida, achando que você é alguém. Não deposite o seu coração no mundo, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas a vontade de Deus permanece para sempre, meus irmãos. Tudo nesse mundo vai passar, tudo. Eu e você só somos peregrinos neste mundo. Tudo que eu e você vivemos aqui vai passar, mas as coisas do alto não passam. Por quê? Porque está escrito aqui, porque a vontade de Deus permanece para sempre. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17, diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, havendo perdido todo o sentido, todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como esta a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui bem fala, não andeis como os outros gentios, que não andavam na vaidade do seu sentido, que andavam de acordo com as suas próprias vontades, com seus próprios desejos, com os seus egos enchidos. Muito pelo contrário, eu e você devemos nos revestir do novo, do Espírito Santo de Deus, que é vida. Se eu e você estivermos revestidos do sangue de Jesus Cristo, se eu e você estivermos em Cristo Jesus, nós estaremos vivos. Nós não iremos nos conformar com este mundo, nós não entraremos na forma deste mundo. É algo automático, meus irmãos. É algo que o Senhor tem preparado para mim e para você. É estar nele, para andar como Ele andou. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Versículo 10. E vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Meus irmãos, se já estamos em Cristo, buscai as coisas que são do alto, não as que são da terra. Se já estamos em Cristo, buscai as coisas que são celestiais, não as que estão neste mundo. Se já estamos em Cristo, buscai as coisas que geram vida, não as que geram morte. O Espírito Santo
nos convence dos nossos pecados, seja eles quais forem. Ele guia a nossa mente à verdade. Somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que propõe eliminar de nossas vidas tudo que nos deteriora e, consequentemente, que nos separa de Deus. É o Espírito Santo que dá esse entendimento a mim e a você. Tudo que separa eu de Deus, o Espírito Santo vem revelar a mim e a você através do seu Filho Jesus Cristo, meus irmãos. A mente que antes mandava exigir, a mente que antes cobrava, agora ela se submete. Antes eu e você de conhecer a Cristo, antes nós não nos submetimos a Ele. Com a mente de Cristo, eu e você estamos submissos a Ele. Antes, a mente que antes buscava os seus sonhos, os meus sonhos, a mente que antes buscava a minha própria vontade, hoje busca os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus qual que é? É que todos se salvem, que todos creem no seu Filho amado Jesus Cristo. É que todos creem que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por mim e por você. Esse é o desejo do coração do Senhor. A mente que antes se preocupava com o dia de amanhã, agora descansa em Deus. Não vai faltar nada para a gente. Não vai faltar nada. Nosso descanso é no Senhor. A mente que antes mandava amaldiçoar, se você bateu, dá outro tapa. Hoje em dia, ela perdoa, ela abençoa. Hoje em dia, dá outra face. A mente que antes vingava-se, agora perdoa. A mente que antes tinha medo, agora diz: tudo posso naquele que me fortalece. Agora você tem autoridade de falar: tudo posso em Cristo Jesus, porque Ele me fortalece. A mente que antes pensava que Deus é religião, a mente que antes era através de obras, agora diz que o Senhor é o centro, Ele é o meu tudo. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A mente que antes era lei, agora é graça. Onde não há mudança de mente, meus irmãos, não há arrependimento e nem conversão. É triste isso, mas se você não tiver a mente de Cristo, você não se arrependeu e você não se converteu. Para eu e você mudar a mente, é só em Cristo Jesus. Segundo cenário, a mudança de senhorio. Abra comigo em Atos, capítulo 5, versículo 31. A partir do versículo 29. Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Meus irmãos, mudança de senhorio. Nós passamos das trevas para a maravilhosa luz. Nós passamos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, meus irmãos. É uma mudança de senhorio. Nós não somos mais escravos do pecado, porque já estamos libertos em Cristo Jesus, crendo que eu e você morremos inclusos lá com Ele na cruz, meus irmãos. Nós não estamos mais debaixo do senhorio de Satanás, estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1. Versículo 13. Colossenses 1, 13.
Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Meus irmãos, palavra preciosa. Nós saímos do poderio das trevas para o poderio da luz, meus irmãos. Nós fomos resgatados através do sangue de Jesus Cristo. Nós fomos remidos através do sangue de Jesus Cristo. Todas as coisas são por Ele, para Ele. Para sempre vai ser por Ele, meus irmãos. Ele trouxe a paz do mundo. Ele trouxe a paz comigo, com Deus. Ele que pôde proporcionar isso, meus irmãos. Que eu e você, a gente não esqueça disso. Que Jesus Cristo nos proporcionou essa paz. Tem aquele louvor, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz vem através de Cristo. Essa paz é Cristo. Essa paz é o Cordeiro. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que precioso, meus irmãos. Deus nos reconciliou consigo mesmo através do seu Filho. Não colocando em nós a culpa pelos nossos pecados, mas Cristo Jesus levou consigo os nossos pecados, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Só podemos ser reconciliados em Cristo. Não há outro evangelho a não ser Cristo, meus irmãos. Não há outro evangelho a não ser morte, sepultamento, ressurreição em Cristo Jesus. Se você ouvir algum outro evangelho, não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é cruz. É cruz, meus irmãos. Está escrito aqui, ó, de sorte que somos embaixadores. Por isso que eu citei aqui, mudança de senhorio. Antes de Cristo, nós éramos embaixadores de qualquer outra coisa, menos de Cristo.
Em Cristo, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Somos representantes de Cristo aqui na terra. Se as pessoas olharem para mim, para você, elas devem ver Cristo e não nós. Elas devem ver Cristo, porque estamos debaixo do senhorio de Cristo Jesus, meus irmãos. Abra comigo mais um versículo. Atos capítulo 26. Versículo 14. E caindo nós, todos por terra, ouvi uma voz que me falava em uma língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os guilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. O Senhor Jesus ali resgatou Saulo, que logo depois virou Paulo, porque Saulo era um vaso separado, era um vaso escolhido para pregar o evangelho aos gentios, para pregar o evangelho aos reis, para levar o evangelho aos sacerdotes, para levar o evangelho aos templos, porque ele tinha acesso. E preciosa palavra que Jesus Cristo fala para ele: eu vou abrir os teus olhos e você vai abrir os olhos das pessoas que estão nas trevas, para que eles se convertam à luz. Meus irmãos, olha que palavra preciosa que Jesus Cristo disse, que nós, quando conhecemos a Cristo, o meu olho, o seu olho é aberto. Nós estávamos em escuridão, estávamos em trevas. Quando Cristo Jesus chega e se apresenta para Paulo, Paulo encontra a luz. Quando Cristo Jesus se apresenta a mim e a você, nós saímos das trevas para a maravilhosa luz. Nós saímos do poder de Satanás para o poder de Deus. Para quê? Para que a gente receba a remissão dos nossos pecados, meus irmãos. Olha que precioso. Arrependimento, confissão de pecado. Meus irmãos, palavra preciosa que o Senhor vem nos dando. E a terceira, mudança de caminho. O arrependimento gera uma mudança de caminho. Abra comigo em João, capítulo 14. Versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus Cristo é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida, meus irmãos. Se você está em qualquer outro caminho a não ser Cristo, meus irmãos, a consequência é morte. Se você estiver em Cristo, a consequência é vida. A consequência é bênção. A consequência não é maldição. Jesus é o caminho. Não há outro caminho. Não há outro caminho que eu e você podemos ter acesso ao Pai a não ser por Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus, ele chamou esse caminho de caminho estreito. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse versículo. Mateus, capítulo 7.
Mateus capítulo 7, versículo 13. 13 e 14. Ele disse que ele é o caminho. Que caminho que é esse? Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que se encontrem, meus irmãos. Há algo que devemos fazer para podermos andar por esse caminho. É a metanoia, é a mudança de mente, é a gente aceitar o senhorio de Cristo. Esse caminho aqui está falando que ele é apertado. Essa porta é apertada, mas é esse caminho que leva à vida. É esse caminho. Cristo Jesus, Ele é o caminho, Ele é a porta. Só Ele, meus irmãos. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Versículo 7 e 8. Eu vou ler a partir do 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Preciosa palavra que o apóstolo Paulo diz. Ele está falando aqui que ele, circuncidado ao 8º dia, da linhagem dos hebreus, segundo a lei, fariseu, perseguidor da igreja, da tribo de Benjamim, conhecedor de toda a palavra, conhecedor das escrituras. E ele fala que ele deixa isso tudo para trás, ele considera isso como esterco, ele considera isso que não vale nada. Tudo que eu e você, a gente considera algo para nós, não vale nada se a gente não tiver em Cristo Jesus. É isso que Paulo fala. Ele prefere perder todas essas coisas, mas para quê? Para que ele possa ganhar a Cristo Jesus. Significa que nós temos que deixar para trás tudo que nos indica que irá nos afastar do caminho do Senhor Jesus. Paulo ele fala, tudo que me afasta de Deus, eu considero como esterco, eu considero como perda. Raciocínios, ideias, crenças próprias, habilidades, relacionamentos, status, orgulho, soberba, honra, tudo isso é deixado para trás, tudo isso é deixado de lado. Não há espaço para nada dessas coisas no caminho estreito. Não há espaço para o ego no caminho estreito. Não há espaço para o eu no caminho estreito. Não há espaço para o Derek no caminho estreito. No caminho estreito só passa Cristo. Na hora que Deus olhar quem está passando por esse caminho, Deus tem que ver Cristo. Deus não tem que ver o Derek. Não, Deus não tem que ver os irmãos. Deus tem que ver Cristo Jesus.
Quando eu e você nos apresentarmos lá no grande dia, na volta de Cristo, Deus tem que olhar para mim, para você, e ver o Filho dele, não ver o homem, e sim ver o Filho. Se a gente levar as coisas deste mundo, meus irmãos, a gente não vai estar entrando no caminho de Jesus Cristo. Se eu e você considerarmos as coisas deste mundo, esse considerar só leva ao caminho largo, a porta larga, que leva à perdição. Se eu e você desconsiderarmos nós mesmos, esse caminho leva a Cristo Jesus. Em Hebreus 10 diz assim, abra comigo, por favor. Hebreus 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, pois nos estimulamos ao amor e às boas obras, não deixando a congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, em tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Meus irmãos, tenhamos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Tenhamos ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho. Tenhamos ousadia para entrar no santuário com uma mente renovada, com uma mente de Cristo. Tenhamos ousadia para entrar no santuário aceitando o senhorio de Jesus Cristo. Porque se eu e você não aceitamos o senhorio de Jesus Cristo, meus irmãos, a gente não vai conseguir entrar no santuário, a gente não vai ter acesso ao santuário. Eu e você devemos deixar as coisas deste mundo de lado e acertar as coisas do alto, as coisas do reino, não as coisas deste mundo, meus irmãos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, versículo 8, meus irmãos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Para encerrar, meus irmãos, Lucas capítulo 18. Lucas 18. Versículo 9. Todos conhecem essa passagem do fariseu e do publicano. 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Meus irmãos, não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é através de Cristo. O fariseu, ele fazia tudo. Eu e você, a gente pode fazer todas as coisas. A gente pode cumprir a lei
de A a Z. Mas se não gerar fruto de arrependimento em meu coração, pobre de mim, miserável homem que sou. Publicano, ele nem quis olhar ao altar, ele nem quis levantar os seus olhos. Ele bateu no seu peito e falou: miserável homem que sou, tem misericórdia de mim. Aqui há arrependimento, aqui é fruto de arrependimento. Este teve a salvação porque ele se arrependeu dos seus pecados, ele confessou os seus pecados. Irmãos, que esse maravilhoso fruto de arrependimento, que esse maravilhoso fruto do verdadeiro arrependimento brote na minha vida e na vida de vocês. E possamos hoje crescer na graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé. Pastor, o senhor ora para a gente, por favor? Paizinho, obrigado, Senhor, mais uma vez por podermos estar aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor. A palavra, ela é comparada com uma espada de 2 gumes, Senhor, que ela faz essa separação da alma, do espírito, as juntas e medulas. Ela também abre para ao Deus discernir os pensamentos e as intenções de cada coração. Tu, ó Deus, é que sabes, ó Deus, está no profundo dos nossos corações. Os motivos, ó Deus, as intenções de cada um de nós aqui, Senhor. E se, ó Deus, temos sido achados, Senhor, em falta diante do Senhor, ó Deus, não tendo, ó Deus, verdadeiramente, ó Deus, em nós, essa marca de Cristo, Senhor, de Cristo vivendo em nós, ó Deus, que Teu Espírito nos convença, Senhor. Continue a trabalhar com essa palavra nos nossos corações, porque, ó Deus, nós cremos, ó Deus, que, ó Deus, nascemos de novo, Senhor, que tivemos essa mudança de mente, tivemos essa mudança de senhorio, essa mudança de caminho, Senhor, mas, ó Deus, também reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes, ó Deus, nós não temos dado lugar ao Teu Espírito. Ó Deus, temos andado com pensamentos dobres, ó Deus, às vezes incrédulos, não temos nos sujeitado ao Senhor, não temos obedecido a Tua palavra, mas, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, cada dia possa, ó Deus, prevalecer com a Tua palavra nos nossos corações, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Para que assim, ó Deus, possamos andar sempre olhando firmemente para Jesus, ó Pai. Não confiando em nós mesmos, não confiando na religião, não confiando, ó Deus, nas nossas obras, mas confiando unicamente, ó Deus, naquele que é o nosso príncipe e salvador, Jesus Cristo. O Senhor fez Ele príncipe, Senhor das nossas vidas, mas também nosso Salvador, ó Pai. Então, muito obrigado por tão grande Salvador, e que Ele seja Senhor das nossas vidas, ó Deus, em tudo aquilo que fizermos, para que possamos viver para o louvor e a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado, tem nos ensinado, Senhor, essas verdades. Que, ó Deus, cada dia o Senhor, ó Deus, continue a falar conosco, Senhor. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz. E quebrando o nosso coração para receber a Tua palavra de bom grado e misturar ela com a fé em Cristo Jesus, para que o Senhor produza em nós, ó Deus, os frutos que são dignos do arrependimento. Em nome de Jesus, para que as pessoas, nossos irmãos, nossa família possam ver verdadeiramente que Cristo é a nossa vida. Em nome dele nós oramos. Pedimos que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, nos abençoando com a Tua presença, com a Tua palavra, com o Teu Espírito nos fazendo andar, Senhor, pelo caminho estreito, Senhor, cada dia. Em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos, leve-nos de volta, ó Deus, guardados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém.